Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mick na área em mais um cenário diferente. Tudo isso aqui para gravar para vocês de última hora. Entrei de férias, tá? Então, de agora em diante, os vídeos eu vou tentar soltar um pouquinho mais rápido, sem aquela correria de eu ter que trabalhar no dia seguinte ou sair do trabalho e já ter que gravar, editar e deixar acumular muitos vídeos. Saí de férias ontem, improvisei aqui. Deixei minhas dicas anotadas na minha agendinha. Por quê? Porque esqueci o notebook. Eu vim viajar para o interior, tô aqui em Valinhos e esqueci o notebook. Então, para não ficar sem vídeo no canal, fiz aqui rapidinho tudo na minha agendinha. Para passar aqui para vocês, né, rapaziada? Então, vou gravar aqui rápido. Tô aqui para falar da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos de domingo. Teremos 5 jogos nesse domingo. Prometo falar de uma forma rápida, até porque estamos sem tempo. Já temos um jogo hoje às 11 da manhã, então tô postando esse vídeo na madrugada. Quem assistiu a tempo de pegar esse jogo do Atlético Paranaense, bem, se não, fica aí para os jogos das 4 horas da tarde. Teremos só um jogo às 4 da tarde, depois só às 6, 6 e meia. Então acho que vai dar tempo. Se perder, vai perder só um jogo. E é isso, beleza? Então, bora para as dicas, mas antes vamos aos jogos que teremos nesse domingão. Teremos Atlético Paranaense enfrentando a Chape, Botafogo versus Coritiba, Fluminense enfrentando o Flamengo, Corinthians versus Palmeiras e Cruzeiro enfrentando o Bragantino. Então, bora para as dicas, mas antes, solta a vinheta. Então, bora começar as dicas de hoje falando de Atlético Paranaense enfrentando a Chapecoense às 11 horas da manhã lá em Atlético Paranaense. O Atlético perdeu para o Galo na última rodada e a Chapecoense empatou com Vitória. Para esse confronto eu vou cravar a vitória do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense perdeu o último jogo, mas vinha numa sequência boa. Está ainda em posição ali de brigar para a Libertadores. E vamos ver, eu não acho que o time do Atlético Paranaense tenha assim, forças para brigar até o final, seja um time qualificado, né? Um time bom. Eu vejo outros times à frente. Mas vai jogar em casa contra um time que vai lutar contra o rebaixamento. A Chapecoense empatou o último confronto, é fato, mas não vejo forças entre um time e outro. Eu acho que a força do Atlético Paranaense jogando em casa vai sobressair esse time que vai lutar para não ser rebaixado da Chapecoense, beleza? Então, vitória do Atlético Paranaense, tá com uma odd a 1,53, é a minha dica de aposta para vocês, beleza? Próximo confronto, às 4 horas da tarde, teremos o Botafogo enfrentando o Coxa. O Botafogo ganhou do Vasco na última rodada, fora de casa, hein? E o Curitiba empatou com o Fluminense. Por esse confronto, eu vou cravar também a vitória do Botafogo. Não quero ficar em cima do muro, então vou ser certeiro aqui nas minhas dicas. Não vou nem fazer proteção. Deixa eu ver se eu faço. Tem outro que eu faço proteção aqui, mas nesses aí eu vou cravar a vitória do Botafogo. O Botafogo ele precisa dar uma resposta rápida para o seu torcedor depois de perder na Sul-Americana no meio de semana, jogando em casa, hein, com um time horroroso. Precisa mostrar serviço agora no Campeonato Brasileiro, que é o que realmente importa. A Sul-Americana são times inferiores aos times brasileiros, então acabam não jogando com... Os brasileiros acabam não jogando com o time titular e tal, acaba indo com o time misto. Foi o caso de São Paulo, o caso de Botafogo, o caso de Santos. O Santos ainda conseguiu perder para um time horroroso fora de casa, mas enfim, agora ter as atenções voltadas para o Brasileirão que importa mais que a Sul-Americana. Então acredito que o Botafogo não vai poupar, vai com o time titular para enfrentar o Curitiba e jogando em casa, mas é a mesma coisa. Curitiba vai lutar para não ser rebaixado esse ano. Botafogo, vamos ver se consegue ainda ter aquela campanha dos últimos anos, brigar na parte de cima da tabela. Para mim, Botafogo que brigou pelo título, foi campeão da Libertadores, é um Botafogo irreconhecível. Aquele Botafogo lá para mim não existe. O normal do Botafogo é esse daqui, meio de tabela, meio para baixo de tabela, para não ser rebaixado. Esse é o campeonato do Botafogo. Mas pegando ainda sobras daquele trabalho do passado do Botafogo, vou cravar a vitória do Botafogo nesse jogo em cima do Curitiba. Por quê? Porque vai jogar em casa e precisa continuar aí a caça dos líderes ou para uma vaguinha na Libertadores ano que vem.
continuar brigando ali na parte de cima, então é essencial vencer esse jogo contra o Coritiba em casa, beleza? Então, vitória do Botafogo está com uma odd a 1,83, beleza? Próximo confronto às 6 horas da tarde, teremos Fla-Flu, Fluminense enfrentando o Flamengo, eles não têm casa, então onde vai ser esse jogo vai ser na casa dos dois, torcida mista, e é isso que importa. O Fluminense empatou com o Coxa na última rodada e o Flamengo ganhou do Santos. Por esse confronto, eu vou apostar no Fluminense, dupla chance, tá? Dupla chance do Fluminense, empate ou vitória do Fluminense dá nós. Está com uma odd a 1,62. Por que Fluminense dupla chance? Porque os últimos confrontos do Fluminense em cima do Flamengo foi jogão. O Fluminense conseguiu segurar bem ali o Flamengo. No Campeonato Carioca, o Fluminense perdeu o título nos pênaltis. E o Flamengo ainda não está jogando aquele futebol que encanta, né? Aquele futebol de atual campeão brasileiro. O Fluminense está fazendo uma ótima campanha aí com o Zubeldia. Está com futebol, ao meu ver, melhor que o do Flamengo nessas últimas rodadas. Então vou arriscar. Nesse daí sim eu optei por fazer uma proteçãozinha, né? O empate ou a vitória do Fluminense. 2 resultados possíveis para a gente ter o green. A gente só perde se o Fluminense perder esse jogo, coisas que a casa de aposta tá com uma odd 3 para o Fluminense ganhar, uma odd 2 para o Flamengo ganhar. De acordo com as odds, a casa vê o Flamengo à frente, né, com mais favoritismo para ganhar do que o Fluminense. Ao meu ver, não é isso. Clássico é clássico e o famoso vice-versa. Vou aproveitar que tá com uma odd alta para o Fluminense vencer e pegar essa proteção não, né? Mas esses 2 resultados possíveis para a gente ganhar aí, que é o Fluminense ou o empate, beleza? Próximo confronto às 6h30 da tarde, teremos Corinthians enfrentando o Palmeiras. O Corinthians perdeu para o Inter na última rodada e o Palmeiras ganhou do Bahia fora de casa. Esse Palmeiras é insuportável. Esse ano eu acho que não escapa o título do Palmeiras. Passa ano e o time não muda, o Abel Ferreira não sai. O Abel Ferreira, com as peças que tem, ele consegue fazer o time jogar da mesma forma que sempre jogou. Então é um time chato que acredita até o final. E o Abel não sai, mano. Não sei o que acontece, que o Abel não sai desse time. Tá irritando já um Palmeiras que todo ano, em qualquer competição que chega para brigar. E não vai ser diferente nesse Brasileirão. Já é líder do campeonato, já está um pouco à frente, aí já pegou distância do segundo colocado. E agora vai enfrentar um Corinthians que está em crise. Venceu na estreia do Diniz, jogando lá na Argentina pela Libertadores, e agora vai jogar em casa depois de tomar um apavoro da torcida, né? A torcida foi dar um apavoro nos jogadores do Corinthians, agora precisa dar resposta em campo. Para esse confronto, diante de tudo que envolve o jogo, diante dos últimos jogos, eu vou apostar em gols, só que no under, tá? Menos de 2,5 gols é a minha dica de aposta, e está com uma odd a 1,62. Nos últimos jogos do Corinthians e Palmeiras foi um jogo mais truncado, né? Não teve tantos gols. Foi um jogo com mais chegada, com bastante cartões. E acredito que vai ser essa vibe desse jogo também. Sair gol, um para cada lado, o time se fecha. O Palmeiras tomando mais as ações do jogo, mesmo jogando lá em Itaquera. Não gosto de apostar em menos gols, porque eu sempre assisto esperando mais gols, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas para esse confronto, diante dos últimos jogos entre essas equipes, eu vou apostar em menos gols, beleza? Então, menos de 2,5 gols, com uma odd a 1,62. E para encerrar o vídeo de hoje, também no mesmo horário, às 6h30 da tarde, Cruzeiro enfrentando o Bragantino lá em Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo na última rodada e o Bragantino ganhou do Mirassol. O Cruzeiro tomou uma sacolada do São Paulo na última rodada. O Bragantino, ali no meio de tabela, venceu na última rodada. Cruzeiro, no meio de semana, ganhou na Libertadores. Bom pro Cruzeiro. E precisa vencer, ainda está na zona de rebaixamento. Vai jogar em casa. O Bragantino é um time chato, né? Vem de vitória fora de casa.
Mas assim, o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro começou aquele azar de rebaixado. Não tem time para ser rebaixado. Acho que o Cruzeiro já já volta a subir. E quem sabe não seja nesse jogo, né? Mas eu não vou cravar a vitória de ninguém. Justamente pela instabilidade do Cruzeiro e pelo Bragantino ser um time chato, então eu vou apostar em gols. Acho que tem tudo para bater essa dica que eu vou passar para vocês, que é aquela famosa e clássica dica que eu gosto bastante, que é o ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd de 1,62 também. Nossa, todos esses últimos com uma odd de 1,62. E é isso, o Cruzeiro vem jogando como que precisa vencer, vai todo por ataque e acaba sofrendo muito nos contra-ataques. Então, o Bragantino é um time rápido, um time jovem, precisa pontuar nesse jogo. Não importa se com empate ou com vitória, mas pontuando nesse jogo, não perdendo, é o mais importante. Cruzeiro precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Então, quanto mais jogos que o Cruzeiro não vence, pior é a situação dele. Acredito que o Cruzeiro, daqui algumas rodadas, já está fora da zona de rebaixamento. Mas, para esse confronto, eu vou ficar em gols, não vou apostar em vitória de ninguém, que para mim é o mais certeiro, é o mais confiável a se fazer nesse confronto, beleza? Bom, tentei falar de forma rápida e objetiva para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. A vocês que assistiram aqui, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do canal e dê essa moral para nós, se inscreve aí, vai? E eu vou ficando por aqui. A todos vocês um ótimo domingo e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.